Riva Martins, obrigado por você estar aqui. Cuba, como vocês conhecem, uma ilha no Caribe, uma ilha grande no Caribe, próxima à Flórida, que foi colonizada pelos espanhóis, querido companheiro João Bahia, pelos espanhóis, e depois foi dominada pelos Estados Unidos a partir do final do século XIX, início do século XX. Os Estados Unidos, inclusive, criaram a chamada Emenda Platt, dentro da Constituição do país, de Cuba. Todos os presidentes, até 59, querida Arta Sobral, foram presidentes, de uma forma ou de outra, ligados, dependentes, meu querido Beto Silva, dos Estados Unidos da América. Tudo era os Estados Unidos. Antes era a Espanha, depois passou a ser os Estados Unidos. Grande companheiro Valdeci Manuel Leão, seja bem-vindo. Pois bem, até 58, eu falei isso no vídeo que eu gravei, e está no livro As Vias Abertas da América Latina. Até 58, um ano antes da Revolução, você encontrava mais prostitutas na ilha do que trator. Ele faz essa comparação. Ele faz esse destaque no livro dele, o Galeano. Para falar o quê? Que a ilha, até a Revolução, até 58, era um prostíbulo, companheiro Cipriano Calderon, de Cajamar, dos ricos, da elite branca, milionária, bilionária dos Estados Unidos. E quando a gente fala que Cuba era um prostíbulo até 58, 1958, um ano antes da Revolução, a gente lembra do caso Jeffrey Epstein. Então, quem está acompanhando esse caso não vai se surpreender com o que o Galeano falou no livro dele sobre Cuba, até 58, ter mais prostitutas do que tratores, né? Do que tratores. Querido Sandro Fraga, veio a Revolução e os Estados Unidos nunca perdoaram o país. Nunca perdoaram o país. Cuba construiu uma sociedade socialista que exporta solidariedade. Cuba ajudou na independência da Argélia, país da Mama África, meu querido Kleber Paulo. Cuba ajudou no combate ao regime do apartheid na África do Sul. Durante a pandemia, João dos Santos Ferreira, meu querido companheiro, Cuba enviou médicos para várias partes do planeta. O Brasil criou o Mais Médicos. Vocês lembram disso? Em 2010, no governo da Dilma. E Cuba forneceu, vamos usar essa palavra, forneceu uma grande quantidade de médicos e médicas. E eles vieram ocupar o espaço deixado pelos médicos e médicas brasileiras que não queriam. Você tinha um edital que foi criado no governo da Dilma. As vagas eram prioritariamente, é só ler o edital, isso foi explicado 1 milhão de vezes, mas os bolsonaristas médicos nunca fizeram questão de parar 1 minuto para entender isso, para poder ganhar voto, para poder insuflar a sociedade contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda. Quando sobrava vagas, é que eram preenchidas com médicos de Cuba. Médicos e médicas, que fizeram um trabalho excepcional no Brasil. Para terminar, porque o Luiz Portillo chegou, não sei se vocês lembram do Césio 137, em 1987, em Goiânia.
uma das maiores e mais graves problemas com essa, vamos dizer assim, com essa substância do mundo, um dos mais graves do mundo. Sabe quem que cuidou dos brasileiros e brasileiras sem cobrar um centavo? Cuba, a medicina cubana. Se você pegar o documentário do... Esqueci o nome do filho da puta do cara. Cara, gente boa. Estou chamando filho da puta... Cara, gente boa. Vou lembrar o nome dele e vocês vão lembrar. Ele fez um documentário, o estadunidense fez um documentário, pegou... E no documentário ele pegou um grupo de cidadão e cidadã estadunidense e levou para Havana. E o cara filmando mostra, né, Luiz? O pessoal entrando. Eu vou colocar o Luiz aqui. Coloca, ele vai filmando, o cara que está filmando o documentário, ele entra primeiro e a câmera pega as famílias estadunidenses que foram vítimas do que aconteceu nos Estados Unidos, daquelas torres gêmeas. Os caras entraram, cara, no hospital, foram atendidos. O documentário mostra detalhes do atendimento. E ainda saíram com remédio. Não pagaram um centavo. Então, esse é o país que, nesse momento, está precisando urgentemente do mundo que ele, país, Cuba, ajudou. Então, é uma frase muito legal, que não é minha, de um vídeo que eu vi ontem e botei hoje para vocês assistirem de manhã cedo. Cuba, que ajudou o mundo, agora precisa de ajuda do mundo, né? Do mundo. Meu querido companheiro Luiz Portinho. Com certeza, Gilbert. Acabei de assinar hoje pela manhã aí o manifesto, né, que está circulando pelas redes, está lá no nosso canal do WhatsApp, no Telegram, da Voz Trabalhadora. Para quem quiser assinar, entrem ali, né, nos grupos de WhatsApp do canal ali. E, enfim, Cuba não está sozinha e não pode ficar sozinha por tudo isso que tu falaste, é isso, Gilbert? Desculpa, eu estava com o Thiago Suma agora. Não pode ficar sozinha por todas essas razões que tu elencaste e por outras aí, né? Especialmente para nós, de esquerda, socialistas, né, Gilbert? Cuba é o nosso farol, né? Cuba é o nosso farol. Nós temos que lutar com unhas e dentes para que a Revolução Cubana continue progredindo e para que esse bloqueio nefasto aí seja retirado pelos Estados Unidos, né, o Gilbert? Exatamente, meu querido. Nós colocamos alguns pontos hoje pela manhã sobre Cuba. Eu queria só recolocar alguns. Eu queria colocar esse ponto aqui, que é uma postagem do Elie Jabbour. Todo mundo conhece o Elie Jabbour. Ele foi ontem lá no Instagram, no X dele, e fez essa postagem aqui, ó. Cuba está sendo condenada à morte por um bloqueio de acesso da ilha a petróleo. Trata-se de um crime bárbaro contra a humanidade. É nosso papel cobrar uma atitude ativa do governo brasileiro diante dessa situação. Não se trata mais de declarações em defesa da soberania cubana. O Brasil, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tem a obrigação moral e política de furar esse cerco e evitar um genocídio. Não podemos ser cúmplices de um crime de lesa humanidade. É importante lembrar, gente, a gente vai já falar sobre uma arma que Israel usou, está usando contra os palestinos, que é o nosso primeiro ponto de pauta. Dentro dessa, não é nem pressão, dentro dessa violência que os Estados Unidos estão usando contra Cuba nesse momento, várias analistas falam que
os Estados Unidos podem ou querem também colocar um genocídio em Cuba. E tem um detalhe importante, gente. Cuba tem entre 9 e 11 milhões de habitantes. Tem que olhar aí, atualizar esse número. E isso, Portinho, realmente é muito complicado, muito sério. E a gente quer ouvir você. A Regina Alves mandou aqui, ó, um super sticker, um super chat, ligando para não secar. Vamos ajudar o canal. Obrigado, querida Regina Alves. Como é que você está? Tudo bem? Portinho, como é que você está vendo essa questão do petróleo? A Chaimbal, ontem foi antes de ontem, nós divulgamos aqui no canal, mandou navios com 800 toneladas de equipamento, de alimento principalmente, né? Mas tinha outros produtos, né? E na semana passada ela falou que não vai parar de enviar o petróleo. Aí eu pergunto para você, você pode falar para a gente sobre essa questão dos BRICS? Se os BRICS, Brasil, Rússia, África do Sul, China, Índia, vão também entrar nessa questão para salvar esse país? Quando eu digo salvar, gente, porque a questão é tão crítica, tão grave, que realmente preocupa a gente. Companheiro Portinho. Oi, Gilbert, a questão é muito preocupante mesmo, né? E eu acho que uma das possibilidades no horizonte, infelizmente, é os Estados Unidos repetir o que fizeram em Gaza com Cuba, porque é o que sobra, né, Gilbert, para os Estados Unidos. Eles sabem que em Cuba, na Venezuela e no Irã, com os 3 processos revolucionários que aconteceram nesse país, cada qual com suas peculiaridades, né? Cuba socialista, o Irã na Revolução Islâmica e a Venezuela com a Revolução Bolivariana, que está evoluindo aí para ser um socialismo, não é socialismo ainda a Venezuela, né? Não tem como os Estados Unidos, através dessa filosofia do Big Stick, né, do poder pela força, subjugar esses processos revolucionários. Então, o que eles podem fazer ali é um massacre, um genocídio, uma destruição completa, como eles fizeram em Gaza. É o que sobra para eles. Porque eles estão vendo aí que na Venezuela o sequestro do Maduro não serviu para nada, para a finalidade que eles queriam, né? Em Cuba agora, mesmo com esse estrangulamento através do petróleo, Gilbert, eles não vão conseguir obter o que eles querem obter em Cuba. O que eles querem obter em Cuba? A queda do Díaz-Canel e do Partido Comunista. Eles não vão conseguir isso. Não vão conseguir. Tá? O povo de Cuba já deu mostras aí nas últimas semanas, com 2 ou 3 eventos magníficos, de que está ao lado da Revolução e ao lado do Partido Comunista. E sabe muito bem quais são as causas do seu sofrimento. Porque o povo de Cuba sofre, sim, passa por dificuldades, mas o povo de Cuba sabe quem é o causador das dificuldades, sabe que não é o Partido Comunista e o governo cubano. Então, assim, Gilbert, perdão, eu tô velho, Gilbert. O que eu tô vendo nessa questão do petróleo, tá? A Rússia já disse que vai ajudar, que vai mandar petróleo. Mas aí tem um problema, porque a Rússia faz esse transporte com aqueles navios de bandeira de outros países, de falsa bandeira, não sei como é que se chama, né? E isso aí está perigoso, né? Por causa do bloqueio ali que a Armada estadunidense está fazendo no Mar do Caribe, né? Então isso aí está complicado e também demora para chegar esses navios petroleiros, né? Sobre a questão dos BRICS, que tu me perguntou, Gilbert, eu já falei sobre isso, já coloquei minha opinião, tem até um corte aí no nosso canal de cortes que está com essa minha posição, dizendo que isso aqui é a encruzilhada fatal dos BRICS, Gilbert, na minha visão. Por quê? Porque Cuba é membro dos BRICS, né, Gilbert? Não vamos esquecer isso. Cuba não é membro, aquele membro fodão, digamos assim, que é os 9 ou 10 países, aqueles que são os membros titulares, digamos assim, né? Que são esses 5 que tu mencionaste: Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, e os outros 5 que entraram ali. A Arábia Saudita não sabe se entrou, se entra ou não entra, mas tem Irã, Emirados Árabes, Indonésia, né?
e tem os membros parceiros. Cuba é um desses membros parceiros, junto com Bolívia, com Bielorrússia, Cazaquistão e alguns outros países que eu não vou recordar, Vietnã, Malásia, se não me engano. Então, assim, se os países dos BRICS não derem conta de colocar petróleo lá na ilha, Gilbert, eu não sei mais para que serve os BRICS. O BRICS está avançando para desdolarizar a economia do mundo. Mas, gente, isso é assim, é muito bom, está acontecendo mesmo, mas é para o horizonte, é mais adiante. Agora, hoje nós temos que colocar gotas de petróleo lá dentro de Cuba. É a tarefa imediata dos BRICS. E tem que ser feita, né, Gilbert? Tem que ser feita. Eu quero ver, e eu vou mostrar, na hora que... Vou mostrar para o Jurandir, para o Marcos Vilas Boas, para o Beto Silva, para todo mundo que está aqui. Tenho certeza que os navios mexicanos vão ser filmados quando chegarem nos portos de Havana, nos portos de Cuba. De Havana não, de Cuba. Vão ser filmados. Eu quero mostrar... Meu medo é que não cheguem, Gilbert. Meu medo é que não cheguem. E quando chegar, porque vão chegar, você vai ver, vai chegar. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Por que eu estou falando isso? Aí a gente vai para falar agora dos palestinos, próximo bloco. Por que eu estou falando isso? Porque o México, gente, eu vou dizer algo que todo mundo aqui conhece. Eu vou só lembrar ou reforçar. O México só tem um rio que faz fronteira com o grande império. Só um rio. A história do México está entrelaçado com o imperialismo estadunidense de uma forma violentíssima. O México perdeu 50% do território deles. E a Sheinbaum está mandando, chama aí, galera, coloca os navios aí, coloca comida dentro. E está mandando petróleo. Eu não consigo entender essa dificuldade que o Brasil tem, que os BRICS têm para resolver essa questão. Hoje eu estava caminhando, gravei um vídeo, coloquei no Instagram, falando sobre Cuba, e eu pensando, cara, se os caras têm 5, vamos colocar esses 5 primeiros países, são países poderosos, tirando a África, são países poderosos, economia poderosíssima. Brasil, Rússia, China, Índia. Coloca 5 navios de cada país, dá 25 navios aí. Coloca eles numa mesma época. Eu sei que é difícil, porque é muito distante e tudo mais, gente. Eu tenho essa noção, tá? Da geografia. Não sou aquelas meninas dos Estados Unidos que até o Banner cantar aquela música lá no Super Bowl domingo, elas achavam que a América era os Estados Unidos. Eu entendo um pouquinho de geografia, eu sei que é distante, mas imagina o seguinte, nós precisamos agir com rapidez. Então, esses países, se o México está fazendo isso, por que os BRICS não conseguem fazer? Por que o Brasil, que está mais próximo, não consegue fazer? É uma coisa que não me entra na cabeça. Me desculpa, não me entra. A eleição. Eu não acredito. Hoje eu falei no vídeo, eu vou passar para o Luiz. Eu falei no vídeo hoje que eu gravei, cobrando do governo brasileiro uma posição sobre isso, não sou ninguém. Eu citei, porque outras pessoas citaram, não fui eu. Eu só lembrei de citar, porque eu vi outras postagens no Instagram. O artigo 4º da Constituição brasileira fala no apoio a outras nações, no respeito entre países. Está lá no capítulo 4º. É só fazer como a Sheinbaum está fazendo. É a questão humanitária. Nós temos de 9 a 11 milhões de pessoas naquela ilha. Grande parte passando por dificuldades imensas. E não é de agora. Está piorando nesse momento. Cara, é algo eu não consigo entender. Não consigo entender. A posição do governo brasileiro, eu não consigo entender. Perfeito, tens toda a razão, Gilbert. Eu acho que essa pressão que está acontecendo é importante, né? E não se justifica, né, Gilbert? Porque eu já falei aqui uma coisa no meu espaço na Voz Trabalhadora, que o Lula, e o PT e a esquerda como um todo, nós não vamos ganhar voto, Gilbert, ficando em cima do muro nas questões da Cuba e na Venezuela.
Nós não vamos ganhar voto do centro de quem é contra a Revolução Bolivariana e contra a Revolução Cubana. Se o presidente Lula ficar numa posição moderada, não tem posição moderada, gente. Tem um bloqueio que é... Gilbert, este bloqueio contra Cuba, ele é condenado por todos os países da ONU, à exceção de Israel e Estados Unidos. Então ele é condenado, Gilbert, pela França, do Macron, pela Alemanha, do Scholz, pela Inglaterra, lá do cara, aquele que está se enrolando lá com os arquivos Epstein, pela Austrália, por países extremamente reacionários, pela Hungria, Gilbert. A Hungria do Orbán condena o bloqueio de Cuba. Então por que nós aqui do Brasil nós temos que ter uma posição moderada e uma posição independente, não sei o que lá? Não, bota o navio a navegar para Cuba, gente. Bota o navio a navegar e manda esse petróleo para lá, que não vai perder nenhum voto, e não pode não ganhar nenhum voto, mas não vai perder nenhum voto, sabe, Gilbert? Não tem, isso aqui não tem nenhuma relação com eleições. Eleição é outra pauta diferente, até porque, Gilbert, geopolítica e política internacional tem assim um peso 0,0 não sei quanto no coeficiente eleitoral, não ganha e não tira voto, geopolítica e política internacional, muito dificilmente, né? Claro que alguns sucessos que o Brasil está tendo podem repercutir ali no noticiário e uma outra pessoa pode resolver votar no Lula porque está indo bem na política internacional, mas ninguém vai deixar de votar no Lula porque ele está apoiando Cuba e Venezuela, gente, por favor. Eu estava vendo um vídeo, precisa ter muito estômago, mas eu resolvi, porque ele estava falando sobre Cuba, aí eu resolvi ouvir, né, aquele do Guga Chakra, da Globo News. Aí ele fala aquela mesma ladainha do imperialismo e dos lambibotas de imperialismo daqui. E ele ainda terminou dizendo, né, que a ilha é uma ditadura. Aí eu fui olhar os comentários. É impressionante. É impressionante. É um vídeo bem assistido da Globo News e os comentários 100%, pelo menos os que eu tive a oportunidade de olhar, porque eu fiz questão de olhar os comentários. É impressionante. Todo mundo apoiando as palavras do Guga naquele vídeo, falando que não tem uma vírgula de correto, historicamente não tem. Uma vírgula. Um jornalista que ganha não sei quanto, mora nos Estados Unidos já há bastante tempo, não falou uma vírgula verdadeira sobre a história da ilha de Cuba. E as pessoas estavam lá aplaudindo ele, xingando Cuba, xingando o país, defendendo os Estados Unidos e tudo mais. Então tem esse lado. E esse lado que está ali aplaudindo o Guga, nunca vão votar na esquerda. Nesse ponto, o Portinho está completamente cheio de razão. Não vão. Nós estamos preocupados com esse povo. Aí, pelo amor de Deus. Vamos para o ponto sobre Israel. Tem uma denúncia muito grave que a Al Jazeera divulgou de ontem para hoje. Olha aqui, ó. Israel usou arma que fez evaporar, eles marcam a palavra, tá vendo, ó? Milhares de palestinos em Gaza, aponta a investigação. Israel teria usado sobre a população palestina da faixa de Gaza bombas termobáricas que teriam causado o desaparecimento dos restos mortais de quase 3 mil pessoas durante o genocídio iniciado em outubro de 2023. A investigação sobre o uso desses armamentos condenados internacionalmente foi feita pela TV Al Jazeera, com a Defesa Civil de Gaza. Chamadas de termobáricas ou de aerossol, essas armas dispersam uma nuvem de combustível que se inflama para criar uma enorme bola de fogo e um efeito de vácuo, atingindo temperaturas de mais de 3,5 mil graus Celsius. Elas não apenas matam, mas elas eliminam a matéria. E aqui fala da história dessa mulher que foi procurar o filho no dia 10 de agosto de 2024. Quando ela entrou,
ela pisava em sangue e pedaços de carne humana, pedacinhos pequenos, mas ela não encontrou não encontrou o filho dela, né? Então, aí ele fala também a matéria nas armas, assim, incríveis. Aqui, ó. De acordo com a investigação, o calor intenso é frequentemente gerado pelo tritonal, uma mistura de TNT e pó de alumínio, usada em bombas fabricadas nos Estados Unidos, como a MK-84. O doutor Munir al-Bush, diretor-geral do Ministério da Saúde palestino em Gaza, explicou a Al Jazeera o impacto biológico de um calor tão extremo no corpo humano, composto por aproximadamente 80% de água. Olha o que ele diz, aí eu passo para o Luiz. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, disse al-Bush. Quando um corpo é exposto a uma energia superior a 3.000 graus, combinada com pressão e oxidação massivas, os fluidos corporais fervem instantaneamente, os tecidos vaporizam e se transformam em cinzas. É quimicamente inevitável. Aí ele cita outras armas pesadíssimas aqui, que são produzidas por Israel e que estão sendo usadas contra os palestinos. É algo brutal, né, Luiz? Brutal o que acontece naquela região, e eu não consigo enxergar, né, Macris, uma saída, cara. Eu não consigo ver, a gente fala isso todo dia, todo santo dia, como dizia minha mãe, e a gente não vê assim no horizonte nada concreto que possa resolver. O que tem é aquele projeto desse ditador que dirige os Estados Unidos, com a reconstrução lá, para criar um gueto, foi isso que eu vi, que li, né, para colocar 2 milhões de pessoas dentro, que sobrou, que eles não mataram até agora. Que dizer diante da barbárie, né, Gilbert? Tão exposta, tão flagrante, né? Fica até difícil comentar esse episódio dessa arma. O comentário que eu acho que eu posso fazer, Gilbert, é que não surpreende, né? Nada que venha dos Estados Unidos e de Israel atuando junto vai me surpreender, Gilbert, sabe? Horroriza, né? Horroriza. A gente lê as notícias e fica assim estupefado, né, diante de um fato como esses, né, da utilização de uma arma totalmente proibida pelas convenções da ONU, né? E, Gilbert, nesse quadro todo aí, né, e acho que é o mesmo raciocínio que envolve Venezuela, que envolve Cuba, que envolve o Irã, que envolve a Gaza e que envolve todos os outros cantos do mundo aonde o imperialismo coloca os seus tentáculos, né? É o raciocínio da resistência, né, dos povos do mundo, né? Eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Eu fico sempre com algumas falas do Walid Rabah, o Gilbert, que é um cara que eu gosto muito de conversar com ele e ouvir ele, porque ele nunca deixa que a mensagem final seja essa do desânimo, né? E aí, quando eu ouço o Walid, que é um cara que é o representante do povo palestino aqui no Brasil, presidente da FEPAL, né? E quando eu ouço ele dizer que estamos ganhando essa luta, né? Apesar de tudo isso que a gente vivencia, e por que ele diz que estamos ganhando, né? Porque o povo palestino continua lá na sua terra, né? O povo cubano, vamos ampliar, né? O povo cubano continua em Cuba e continuará em Cuba, o povo venezuelano continua na Venezuela e continuará lá, está nas ruas, o povo venezuelano está nas ruas, o povo de Cuba, o povo palestino está nas ruas. Eu vi ontem uma postagem do Jamil Chad, Gilbert, de um campo de futebol que eles reinauguraram lá no campo de refugiados de Jabalia, se não me engano, que é na Cisjordânia, não é nem em Gaza, né? Mas ali eles conseguiram reconstruir um campinho de futebol e aquilo ali virou o orgulho, virou a mobilização, virou a motivação, né? Então, essas mínimas vitórias, Gilbert, que a gente vai tendo sobre
essa filosofia cretina, né, da paz pela força, paz, entre aspas, pela força, que esses canalhas genocidas tentam impor no mundo, né? E, enfim, Gilbert, esses caras vão passar, né? Essas filosofias, esses modos de pensar vão passar, como o nazismo, né, foi derrotado pelo Exército Vermelho, pelos soviéticos, pelos socialistas. Eu tenho certeza que esses caras aí também vão ser derrotados, né? O sionismo vai ser derrotado, nós vamos derrotar o sionismo, né? Não sei se vai ser esse ano, o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, mas nós vamos derrotar o sionismo. Vai aparecer outra coisa depois, nós vamos ter que derrotar de novo, né? Infelizmente, o ciclo da humanidade é esse, a gente está vendo que funciona assim, e a gente não pode baixar a guarda, né, Gilbert, pô, eu vou ficar te chamando de Suma um programa inteiro, Gilbert, desculpa. Mas a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que continuar resistindo e lutando e valorizando esses pequenos atos, né, Gilbert? Valorizando essas pequenas vitórias e se mantendo unidos, solidários, né? Não deixando nunca o povo palestino sozinho, como não deixamos o povo cubano, o povo venezuelano, né, Gilbert? Nós estamos aqui com o canal CDM TV. Obrigado, galera que está por trás desse canal. Boa sorte aí nesse trabalho, que é um trabalho duro, né, gente? Duro. A Cacilda Muniz está trazendo a notícia que eu não sabia. A primeira que ela trouxe eu estou acompanhando, mas essa aqui eu não vi ainda, né? Bacana essa notícia, viu, querida Cacilda? Direto de Salvador. A Macris está aqui, a Martina Rocha, tá? Nossa querida companheira, o nosso ídolo, o Boca Braba, Encarnação Melgar, querida Encarnação Melgar está aqui com a gente, Del Paz Vida está aqui, Maninho Oguara, muito obrigado, viu, Maninho? Jorge Tadeu Magalhães, Josineide Luna, Sônia Ursina Alves está aqui com a gente, obrigado. Muito obrigado. Celso Bezetti, aqui com a gente. O Antônio Carlos Ferreira. O Fabinho, direto da Europa, direto de Portugal. Obrigado, viu, Fabinho? Carlos Alberto Bessa, a Giane Ramalho, o João dos Santos Ferreira, grande companheiro. Sandro Fraga. Beto Silva, grande companheiro Beto. A Cristiana Silveira, obrigado, gente, por vocês estarem com a gente. Toda quarta-feira a gente está aqui, às 15 horas, 3 horas da tarde, Voz Trabalhadora, TV Resistência Contemporânea. Luiz Carlos França, obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Deixa eu colocar um ponto aqui, que nós também colocamos de manhã. O grande companheiro Pimenta, Paulo Pimenta, Santa Maria, colocou um vídeo do Petro, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que tentaram matar o presidente. E essa é uma notícia incrível, tá? Então a gente precisa falar sobre ela, na minha opinião. Então olha aqui, ó. Martina Rocha, vou já ler você, querida. Olha aqui. Gravíssimo. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, quase foi assassinado. Ele relatou que passou 2 dias foragido para evitar ser morto. Não pousou devido ao risco de ataque, temendo disparos contra o helicóptero e que viajava com seus filhos e teve que navegar por 4 horas no mar para salvar sua vida. Tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también, y hice lo que sé hacer. Entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué. Y vengo así. Yo tengo...
ser o primeiro presidente da esquerda nessas últimas décadas da história da Colômbia, e o cara passando por uma situação dessa. Realmente é muito complicado ali. E ontem eu fui rever Narcos, né, para ver o Wagner Moura, para ver aqueles atores e atrizes geniais do programa. Eu comecei a ver ontem, quando hoje de manhã topei com essa notícia impressionante, querido companheiro Luiz. Com certeza que são narcotraficantes apoiados pela CIA, né, Gilberto? Sem dúvida alguma, que estão tentando matar o Petro, né? E uma semana depois que ele foi na Casa Branca, né, Gilberto? Olha, acendamos a sinaleira laranja, hein? Lula está indo visitar o tramposo lá na Casa Branca também, né? Mas enfim, né, Gilberto? É muito complicada a situação do Petro. Olha, é complicadíssima, né? Um primeiro presidente de esquerda realmente num país como a Colômbia, que é um país dominado pelo narcotráfico com apoio do imperialismo estadunidense, né? Que faz essa falsa narrativa de que quer combater o narcotráfico e não quer combater narcotráfico coisa nenhuma, porque o narcotráfico movimenta bilhões e bilhões de dólares lá no sistema financeiro estadunidense, né? Então, o país que menos quer combater narcotráficos, o Gilbert, é os Estados Unidos, tá? Para quem acredita nessa cantilena aí, tá muito mal informado, né? Nós estamos aqui, gente, no Brasil ao vivo, na Voz Trabalhadora, TV Resistência Contemporânea. Dê o teu gostei, compartilhe o link. Apresente esses canais para teus amigos e amigas. Pega o link, manda, né, dos dois canais para os amigos, para as amigas. Vamos precisar muito de instrumentos como esse aqui dentro da plataforma do YouTube, principalmente neste ano eleitoral. A gente pode nem pensar em perder essa eleição. Hoje pela manhã nós mostramos aqui um instituto que deu a vitória para o Bolsonaro em 22, agora está dando a vitória para o Flávio. Então hoje nós comentamos sobre isso. Esse tipo de absurdo de coisa vai acontecer todo o tempo. Então a gente precisa da ajuda de vocês, para vocês apresentarem para outras pessoas, né, os canais. Olha, tá aqui, esse canal aqui, vai uma galera boa lá,